Irmãos, vamos conversar um pouco a respeito do texto do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14. Vamos falar a respeito do texto que nos apresenta do nosso Senhor, lá no Getsêmani. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 32. Diz assim a palavra do Senhor: E eles foram a um lugar chamado Getsêmani. E ele disse aos seus discípulos: Sentai-vos aqui, enquanto eu oro. Ele tomou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aterrorizado e profundamente abatido. E ele disse-lhes: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E ele, indo um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E ele disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E ele, chegando, encontrou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se de novo e orou, dizendo as mesmas palavras. Retornando, encontrou outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados, e não souberam o que lhe responder. E ele volta a 3ª vez, e disse-lhes: Dormi agora, e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem é traído pelas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamo-nos. Eis que é chegado aquele que me trai. Pai, nós te glorificamos nessa manhã. Diante de tudo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas, principalmente nós queremos louvar o Senhor pela cruz do Calvário. Obrigado pelas suas gloriosas palavras que deixaste, Senhor, para nos guiar, para nos orientar, para nos mostrar quem é o Senhor. Obrigado por nos chamar a ser discípulos seus nesse tempo presente. Obrigado por esse presente, por esse glorioso chamado, ó Pai, que nos faz fazer parte do teu reino, Senhor. E pela missão que nos foi dada, mesmo tão imperfeito, tão falhos, tão impuros, ó Pai, de ir e anunciar o seu glorioso Evangelho. Que a tua palavra possa nos santificar a cada dia mais, conforme a oração que o Senhor fez, não só pelos seus discípulos, mas pela sua igreja. Que nós possamos a cada dia mais ser santificados através da tua verdade, porque a tua palavra é a verdade, Pai. Nos abençoe agora, Senhor, na ministração da sua palavra, e que a mesma, Senhor, possa edificar as nossas vidas nessa manhã, para a glória do teu santo nome. Amém. Irmãos, nós estamos diante de um texto, talvez um momento mais emblemático da vida do nosso Senhor. E essa semana eu estive meditando bastante. Eu tinha expressado a alguns irmãos, ao pastor Fábio, o desejo de estar ministrando numa Santa Ceia. E eu considero isso um grande presente, porque amanhã é meu aniversário. Glória a Deus. Então, hoje eu considero um grande presente, um privilégio enorme de estar aqui com os irmãos. E o que me chama a atenção, irmão, é o momento em que o Senhor estava vivendo. Nós precisamos compreender algumas coisas desse texto, porque de fato, Carlinhos, o que faz a gente valorizar o sacrifício do Senhor em favor das nossas vidas, a obra redentora no Calvário, é a compreensão de fato do que aconteceu ali. E para a gente compreender o que aconteceu na crucificação, bom é que a gente compreenda
tudo o que aconteceu no ministério do Senhor e principalmente falando de crucificação nos momentos cruciais ali antes mesmo dessa crucificação. É por isso que nessa manhã nós queremos conversar um pouco a respeito do Getsemane, porque traz ao nosso entendimento o quanto o Senhor esteve num momento de tensão, dor e sofrimento, juntamente com seus discípulos ali, mas a gente vai ver que em determinados momentos ele esteve sozinho. O que antecede, irmãos, essa passagem que nós acabamos de ler, vai falar lá no Evangelho segundo escreveu João, o que não é relatado nos outros evangelhos, que é a respeito das instruções e da oração que o Senhor faz pelos seus discípulos e pela sua igreja. E uma coisa que me chamou muito a atenção é que o Senhor já sabia que estava se aproximando a sua hora, já sabia que estava aproximando o momento da sua morte. Mesmo assim, ele se reúne no cenáculo, juntamente naquela mesa, na Páscoa, para celebrar, irmãos, aquele momento de Páscoa e para explicar aos seus discípulos que agora a Páscoa seria através do sacrifício do Senhor. E dentro dessa reunião ali no cenáculo, o Senhor dá várias instruções, começa a instruir os seus discípulos acerca de muitas coisas relacionadas ao seu reino. E algo que me chamou muito a atenção, irmãos, foi a oração que o Senhor faz pelos seus discípulos e pela sua igreja. Nós sabemos que o Senhor estava sofrendo já. E quando nós falamos a respeito do sofrimento, não é porque o nosso Senhor Jesus tinha medo da morte ou o que viria a acontecer. O que estava o fazendo sofrer seria que no momento da crucificação, toda a maldição, irmãos, que seria lançado sobre a humanidade, nesse momento estaria sendo transferido para ele. A morte de cruz era representação da pior morte, dos maiores criminosos daquela época. E o nosso Senhor Jesus, que foi perfeito, não teve pecado, sem mácula, cheio de amor, santidade e justiça, agora ele chega no seu momento do seu ministério, a qual ele vai cumprir aquilo pela qual ele veio fazer, ir até a cruz do Calvário e morrer em nossos pecados. Isso era um momento de extrema tensão, irmãos. Isso era um momento de decisão ao Senhor. Talvez uma das maiores batalhas que nós veremos na Bíblia, porque quando olhamos para o Antigo Testamento, nós veremos o povo de Israel passar por diversas batalhas. Nós veremos a caminhada do povo de Deus passar por diversos momentos de tensões, mas nenhum momento nas Escrituras nós veremos uma batalha tão profunda, tão intensa, tão agonizante quanto a batalha que o nosso Senhor estava enfrentando ali no cenáculo e principalmente no Getsemane. Ele ora, irmãos, pelos discípulos e chega a dizer no versículo 20 de João, no capítulo 17, a seguinte expressão: eu oro não somente por esses, os discípulos, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. O Senhor estava caminhando para o seu sacrifício, olhando para mim e para você. Ele chega a dizer que não pedia para que retirasse do mundo, mas que livrasse os seus discípulos, a sua igreja, os seus seguidores do mal, irmãos. Isso é o que acontece hoje ainda nas nossas vidas. Essa oração não foi para os discípulos, mas foi também para as nossas vidas. Irmãos, mas o que eu queria também destacar aqui nessa manhã é a respeito de tudo que os seus discípulos viveram ao seu lado. Os discípulos viveram 3 anos ao lado do Senhor durante o seu ministério. Eles contemplaram milagres. Eles ouviram diversas parábolas do Senhor. Eles viram o Senhor ensinar a multidão, enfrentar os fariseus, os homens da lei, avançar com o seu ministério. Só que no momento, irmãos, em que o Senhor chama eles para aquele momento de aflição, nós veremos algumas posturas negativas dos discípulos, até mesmo diante daquilo que eles tinham falado. Irmãos, isso reflete muito naquilo que o evangelista Rodrigo falou aqui hoje. É um fato que quando o Espírito Santo ele enche a nossa vida, a gente começa a pensar mais a respeito do reino de Deus. Quando o nosso coração ele começa a ser mais e mais preenchido pela presença do Espírito Santo e pelas coisas concernentes ao reino, a nossa cabeça começa a girar em torno dessas coisas. O que acontece diante dos discípulos é que eles acompanhavam o Senhor durante o seu ministério.
eles recebiam os seus ensinamentos, eles viam os milagres acontecer, mas eles ainda não tinham recebido o dom do Espírito sobre a vida deles. O que eles estavam diante deles, e eles tinham uma grande dificuldade, que era tirar da mente dele, do coração dele, aquelas expectativas que o povo de Israel sempre esperou, que era um rei salvador, um rei militar, que iria arrancar o povo judeu da mão do Império Romano, como enfrentou outras batalhas em outros tempos, e ali iria fazer o seu povo triunfar. A expectativa em cima do Messias, então, era essa, irmão. E isso, para ser arrancado diante do coração dos discípulos, era algo muito difícil. Ainda que eles vissem os milagres acontecendo, o Senhor andando por cima das águas, o Senhor realizando os seus milagres, dando os seus ensinamentos, falando de um reino que não seria destruído, mas seria eterno. Imagine o coração desses discípulos agora diante das palavras que o nosso mestre estava anunciando. Isso não era errado, irmão, criar expectativa diante do nosso mestre, e isso também não é errado da nossa parte. A grande questão, irmãos, é o que conduz o nosso coração quando nós atendemos o chamado que nos faz seguir. Esses discípulos, eles foram chamados a mudar de vida. Eles foram chamados, aquele que era pescador já não era mais, aquele que era cobrador de impostos não era mais. Eles atenderam o chamado, a ponto de dizer, levanta e vem. Imediatamente Levi levanta e segue ao Senhor. Mas ainda lhe faltava uma compreensão. Ainda lhe faltava, irmãos, estar compreendendo que o Senhor iria morrer e ressuscitar. Ainda faltava a compreensão do que verdadeiramente seria o cálice que o Senhor estaria falando. Eles entendiam que agora eles faziam parte de um grande reino. Eles entendiam que eles foram chamados por uma grande obra, mas eles não entendiam a profundidade que seria essa obra e a profundidade que seria esse reino. Jesus começa a instruir os seus discípulos, ora por ele no cenáculo, e agora ele convida os seus discípulos a ir a um lugar que a Bíblia vai dizer que ele costumava ir, um lugar de oração. Getsemane, todos nós sabemos que significa prensa de azeite, um lugar a qual as azeitonas eram espremidas e ali extraía o seu azeite. É um lugar bem apropriado para falar a respeito do momento do Senhor. Irmãos, eu estava ali orando hoje e também durante essa semana, e eu estava falando com o Senhor quando meditei nessa palavra. Senhor, que eu seja possível ser esmagado com o Senhor dentro dessa palavra. Que seja possível que a minha alma sinta parte daquilo que o Senhor sentiu naquela. Porque, irmãos, a gente pode ouvir diversos tipos de mensagem. E talvez pessoas vão falar que o Getsemane na sua vida tem sido muito doído, mas que Deus vai te livrar. Talvez as pessoas falem que a dor e o sofrimento que você vai passar o seu Getsemane, no seu momento a sós com Deus, que ninguém vai estar do seu lado. De fato, irmãos, nós iremos ver isso nessa conversa. Mas aquilo que o Senhor passou, irmãos, o Getsemane que o Senhor passou, os momentos em que o nosso mestre passou, não há de se comparar ao que ninguém vai passar nessa vida. O texto de Gálatas, irmãos, vai usar a referência lá de Deuteronômio, que diz que maldito aquele que foi à cruz e se fez pecado. Isaías vai dizer que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Irmãos, o momento da crucificação, o momento do Getsemane, todo esse contexto emblemático a partir desse versículo que acabamos de ler, irmão, vai falar de um momento de muita tensão. Porque o Senhor sabia que sobre ele recairia toda a maldição do pecado. Ele sabia que no momento da sua crucificação, o Senhor, o Pai, viraria as costas para ele. E isso era uma solidão, irmãos, que estava fazendo ele sofrer tanto ao ponto de suar sangue. Ele chama os seus discípulos, irmãos. E quando chega no caminho do Getsemane, ele fala para os seus discípulos: ficai e orai. Vigiai. E quando nós percebemos que ele retorna e não encontra os seus discípulos vigiando, mas dormindo, ele diz que vigiai e orai para que não entreis em tentação. Irmãos, é doloroso saber que o mesmo Senhor que sabia
que Pedro iria negar, que sabia que Judas iria o trair, que sabia que no momento em que os soldados romanos iriam buscá-lo para a crucificação, ele sabia que os seus discípulos o iriam abandonar. Mas no capítulo 17 de João, mesmo sabendo tudo disso, ele não se deixa levar pelas suas emoções. Ele não se deixa levar pelos sentimentos de ser traído. Ele não se deixa levar pelo sentimento de ser abandonado, de ser deixado para trás. Mas ele ora pelos seus discípulos de uma maneira muito profunda, irmãos. Ele ora pelos seus discípulos, entendendo que a fragilidade dos seus discípulos apresentava para ele uma necessidade ainda mais de que ele pudesse estar orando pelos aqueles discípulos, irmão. E talvez a gente se chegue diante do Senhor e faça esse tipo de questionamento, irmãos. Eu tentei entender o que estava passando diante da cabeça dos discípulos e diante da cabeça do Senhor neste momento, irmão. Porque Ele entende a dificuldade e a fragilidade de cada discípulo, irmão. Só que nós entendemos também, através das Escrituras, irmão, que todo esse processo, irmão, terminaria numa igreja cheia do Espírito Santo de Deus, irmãos. Irmãos, nós não podemos normalizar o fato do Filho de Deus habitar entre os homens, orar pela sua igreja. Isso não é normal, irmãos. Isso não é normal a gente chegar aqui domingo e dizer que é o dia da Santa Ceia do Senhor, que o sangue foi derramado, que o corpo do Senhor foi trucidado, e o nosso coração não chacoalhar, irmão, não bater mais forte. Isso não é normal, irmãos. O sacrifício do Senhor não é algo normal. A cruz não é algo normal, irmão. Não se vê cruz todo dia. Não se vê sacrifício pela humanidade todo dia. Este evento aconteceu uma vez na história, irmão, para trazer a remissão dos nossos pecados, para tirar de nós toda a condenação, para nos dar vida eterna, irmão. Ele orou, irmãos, pela sua igreja. Ele chegou a dizer para Pedro: Pedro, Satanás iria cirandar pela sua vida, mas eu roguei por ti, irmão. Irmãos, é isso que Ele está fazendo. Ele roga pela sua igreja, mesmo nos momentos em que a sua igreja às vezes não consegue enxergar de fato a sua obra. Ele roga pelos seus discípulos, Ele roga por mim e por você, mesmo sabendo que muitas vezes nós iremos virar as costas para Ele. Ele roga por mim e por você, quando Satanás quer cirandar as nossas vidas, quer bagunçar as nossas vidas. Mas Ele nos chamou por um propósito, para anunciar a Tua palavra, e Ele está rogando por mim e por você, dizendo que Satanás não irá tocar na nossa vida, porque Ele nos chamou para caminhar. Isso não pode ser tratado como algo normal, irmãos. O Filho de Deus está rogando por nós. Ele estava sofrendo. Seu coração estava amassado pela solidão e pela rejeição do Pai. Mas mesmo sofrendo, amassado, amargurado, Ele estava rogando pela sua igreja. E é por isso que a igreja permanece de pé, porque essa oração é a oração do Filho de Deus, reflete e repousa sobre a nossa vida. Isso não é algo normal, irmãos. Isso não é algo que a gente pode ouvir, a gente tratar como mais uma passagem bíblica, mais um evento na história, irmãos. O Filho de Deus se encarnou e habitou no meio dos homens. O Filho de Deus se propôs a orar por nós enquanto Ele estava sofrendo a caminho da morte. Ele estava abençoando, enquanto caminhava por um momento de maior dor na sua vida. Ele estava orando por mim e por você, irmão.
Oh, irmão, por qualquer coisa a gente deixa de orar, irmão. Por qualquer coisa a gente deixa de fazer, irmão. Por qualquer coisa a gente deixa de amar, irmão. Quando ele chama os seus discípulos, ele fala: vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele está dizendo que os seus discípulos precisavam se inclinar às coisas do espírito, deixar as coisas de carne de um lado, porque a carne vai querer fazer você dormir, você descansar, você parar. Irmãos, os discípulos não foram capazes, eu não estou julgando os meus irmãos, porque nós fazíamos o que eles faziam também, pastor Fábio, mas eles não foram capazes de vigiar com o seu mestre, orar somente 1 hora no seu momento de dor. Ele já estava anunciando para os seus discípulos que ele seria entregue na mão dos pecadores. Ele já está, irmãos, com certeza ele já estava mostrando na sua expressão a dor, o sofrimento, a preocupação. Aí ele chama 3 que têm intimidade: vem cá, eu preciso de vocês, orem comigo, vigiem por mim, porque eu vou me destacar e orar. E quando ele volta, esses que ele confiava não foram capazes de orar. Ele sabia disso, irmãos. O próprio Pedro, que tinha falado: se for preciso eu morro pelo Senhor, foi capaz nem de orar, quanto mais morrer. Aí Jesus fala para ele: você está dormindo, meu camarada? Precisando de vocês, cara. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Eu vou voltar lá de novo, eu vou orar de novo. Vigiem e orem. Aí pela segunda vez, irmão, ele volta e está os discípulos dormindo. Irmãos, isso é muito forte, irmão. Porque isso é em favor também, isso é em direção, evangelista Rodrigo, à nossa vida. Porque a obra da cruz, ela aconteceu há 2000 anos atrás. Mas o espetáculo que foi anunciado há 2000 anos atrás, ele continua sendo anunciado. É como se a cruz tivesse que ser apresentada ao mundo agora, e nós intercedendo por esse sacrifício, e ao invés de interceder, orar e vigiar, sabe o que a gente faz? A gente dorme. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Irmão, se eu puder dar um título a essa mensagem, eu daria como triunfo da oração. Porque o Senhor, Ele vai orar por esse momento. Ele vai interceder ao Pai, sozinho, caminhando em direção à sua dor, por aqueles pecadores que Ele anunciou, que Ele amou, que Ele repartiu o pão, que Ele fez andar, que Ele fez enxergar, que Ele deu ensinamentos do céu, que Ele orou, que Ele abençoou. Agora esses pecadores irão condená-lo, irão maltratá-lo, irão cuspi-lo, irão amassá-lo. E ele está indo em oração, em direção ao Pai, dizendo: Pai, se for possível, passe de mim este cálice, mas que não seja feito a minha vontade, todavia que seja feita a sua vontade. Irmãos, o cálice do Senhor é algo que ele não merecia beber. Leonardo Ravenil, ele fez uma ilustração da seguinte forma, quando ele era pastor lá na Inglaterra, pastor, bem novinho, tinha muitos membros na sua igreja. E ele disse que certa feita chegou uma irmã bem humilde, e chamou ele após o culto, para ir à casa dela, e perguntou se ele gostava de chá. Ele falou que não daria para ir porque já estava próxima a hora do jantar. E ela falou: não, você está fazendo uma desculpa. Isso é desculpa. Você não quer ir na minha casa porque eu sou pobre, pastor. Ele foi à casa dessa irmã. E ele conta que ao chegar na casa dessa irmã, ele viu tudo bagunçado. A pia cheia de louça, a casa toda revirada.
Ele conta na ilustração que talvez tivesse mais de 15 dias que aquela louça não tivesse sido lavada. Tudo sujo. Fedendo. Tudo revirado. Ele aceitou o chá. Ela falou que iria fazer o chá para eles tomarem. Ela foi dentro daquela pia cheia de louça. Pegou aquela chaleira no meio da louça, no meio daquelas águas sujas. Passou uma água rápida e foi fazer o chá para eles tomar. Quando ele foi tomar aquele chá, ele se lembrou do cálice do Senhor. Porque assim foi o cálice para o nosso Senhor. Cheio de sujeira, cheio de pecado, cheio de imundície. Tudo quebrado, desorganizado. Não tinha nada que o nosso Senhor merecesse nesse cálice. Assim como o pastor Leonardo Ravenil sentiu náusea, sentiu nojo, sentiu constrangido, talvez com vontade de vomitar, ao sentar com aquela mulher, para tomar aquele chá, com aquela chaleira suja, com aquela caneca suja, com aquela casa revirada, cheio de imundície. Ele disse que ele lembrou do cálice do Senhor. Porque quando o Senhor pegou esse cálice, tomou esse cálice, a casa suja era a gente. A chaleira suja era minha e sua. A casa revirada era minha e sua. Toda aquela sujeira era nossa. Mas mesmo assim, ele disse para o Pai: se não é possível que passe esse cálice que não é meu, todavia seja feita a sua vontade. Irmãos, Jesus estava submisso àquilo que ele veio fazer. E uma coisa que eu tenho perguntado tanto esses dias e tenho orado tanto ao Senhor: por que Ele me chamou? Por que Ele te chamou, irmão? Você perguntou para Deus? Ele te chamou, a graça te alcançou para salvar a sua vida, mas essa graça, ela traz consequências positivas. E aí você já se perguntou para Deus, o que essa graça ela tem que produzir na tua vida, o que ela tem que gerar, essa salvação, esse sacrifício, o que ele gera na nossa vida? Irmão, nós somos chamados por um propósito. Os discípulos, eu estava conversando aqui com o Eduardo agora antes de começar o culto, o discípulo foi chamado por um propósito, a igreja do Senhor foi chamada por um propósito. E talvez a má compreensão desse propósito, desse chamado, vai gerar em nossas vidas, em alguns momentos, posturas ou decisões que não estão de acordo com o propósito ao qual o Senhor nos chamou. Talvez a gente olhe para o nosso mestre, nós até cremos que ele está em favor da nossa vida, que através das orações, os montes podem ir de um lado para o outro. Nós até acreditamos que ele é o Messias, que ele é o Filho de Deus. Mas isso não pode ser transformado em favor das nossas vidas somente. Nós não podemos inverter a posição entre nós e Deus. O Evangelho ele vai trazer benefícios, ele traz bênçãos materiais, ele traz cura, ele traz transformação, restaura a família. Mas o Evangelho é sobre perda, irmão. O Evangelho não é sobre ganho. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.
Se Ele quiser fazer a gente prosperar, Ele vai fazer a gente prosperar. Mas essa prosperidade que o pastor ensinou aqui hoje, ela tem que glorificar a Deus. Assim como o pastor falou aqui na escola dominical. As coisas que acontecem na nossa vida, elas não podem estar conectadas. A nossa vida, ela tem que ir em direção ao Calvário. Nós precisamos ir em direção ao Getsêmanes para participar da dor do Senhor. Nós precisamos nos lembrar das palavras do cenáculo. O Evangelho é uma escolha. O Evangelho é uma mudança de direção. É uma mudança de pensamento. Não é um ajuste. Não é aperfeiçoar aquilo que eu já penso, aquilo que eu quero. Não é me orientar pelo caminho da prosperidade, porque eu já penso em prosperidade, então agora o Evangelho vai me orientar para eu chegar nesse caminho de forma segura. Não! O Evangelho é mudar aquilo que se está pensando. É mudança de mente. É mudança de perspectiva. É entender que a gente foi convidado para uma coisa que é muito mais importante do que as nossas próprias ambições. Porque o nosso Senhor estava a caminho do sofrimento, da dor, do suor de sangue, mas mesmo assim Ele não abriu mão da sua missão, que foi orar pela sua igreja e ser fiel até a morte, e morte de cruz. É isso que Ele chama os seus discípulos, porque Ele fala: quem não beber do meu cálice, não tem parte comigo. Ora, então nós compreendemos que diante dessas palavras, para termos parte com o Senhor, para sermos verdadeiramente discípulos do Senhor, nós precisamos ser participantes do seu cálice. E o seu cálice não é só se arrumar e vir para a igreja, vir para o culto, apertar. O cálice do Senhor é o sofrimento do Senhor, é o anúncio deste reino, é cruz, é cruz, é cruz, é cruz, é cruz. Este é o cálice do Senhor. Isso tem que ser a sede da nossa vida, tem que ser a ambição da nossa vida. As coisas terrenas não podem mais nos parar, irmão. Não podem mais trazer sono. Nós não temos mais que olhar para o nosso Senhor como o rei, o general, o redentor, que vai pisar na cabeça do inimigo para que a gente saia vitorioso. Que aquilo que eu estou pedindo muito vai acontecer, irmão. Se acontecer, amém, que o nome do Senhor seja glorificado, mas o mais importante é que você foi chamado como discípulo, como intercessor, como aquele que tem que anunciar o Evangelho durante esses dias, irmão. Isso não tem que trazer peso na nossa vida, não, é um privilégio, é constrangedor, irmãos. Eu vou contar uma notícia aqui, eu estou me sentindo, irmão, constrangido pelo Senhor. Porque eu não tinha nada para Ele, irmão. Eu não merecia estar aqui neste lugar, nessa manhã, mas a sua misericórdia, a sua graça, através do seu sacrifício aqui, me trouxe aqui e te trouxe aqui nessa manhã, irmão. É o maior privilégio da nossa vida. Nada se iguala a isso, irmão. Nada, absolutamente nada se iguala àquilo que Ele nos deu na cruz do Calvário, irmão. Era para a gente entrar por essas portas, pulando de alegria, saltando de alegria, irmãos. Porque nós viemos celebrar aquele que era perfeito, que foi perfeito, que não tinha pecado, se fez pecado por nós. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz assim, irmão: por causa da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, pastor. Ele estava num momento de tristeza, ele estava num momento de dor, mas a alegria que estava proposta é que ele sabia que toda aquela dor, todo aquele sacrifício valeria a pena. E para encerrar, irmãos,
Jesus estava sozinho naquele momento. Os seus discípulos tinham dormido, os outros discípulos estavam um pouco mais distantes. Ele sabia que ele iria sofrer, que ele iria passar aquilo sozinho. O texto de Lucas vai dizer que ele suava tanto, irmão, que gotejava gotas de sangue pelo chão, irmãos. Eu, particularmente, nunca vi uma notícia dessa na internet, na televisão, que alguém soa sangue a ponto de gotejar, irmão. Tamanha era a agonia, irmãos. O texto de João vai dizer que quando Pedro se reuniu, no meio do pátio, tinha uma fogueira acesa. Isso nos faz entender que era uma noite fria, e o Senhor estava orando suando, irmãos. Suando. A ponto de Deus enviar um anjo para o consolar, irmãos. Se coloque de pé nessa manhã. O nosso Senhor, Ele chega ao Getsemane totalmente fragilizado, irmãos. Abatido, amassado. Ele vai orar ao Pai, irmãos, quebrado. Mas a Bíblia diz, irmão, no texto de João, que a gente está fazendo esse paralelo aos evangelhos, porque cada um vai contar algum detalhe diferente, que quando o traidor chega com a comissão do Império Romano, Filipe, Jesus está fortalecido depois daquela oração. Ele entra no Getsemane totalmente fragilizado, quebrado, Eduardo, sofrendo, angustiado. Beberia aquele cálice. Chega a ver com o Pai se seria possível passar. Mas o texto de João diz que quando aquela comitiva chegou diante do Senhor, ele pergunta para ele se apresenta: a quem buscais? E eles disseram para ele: nós buscamos Jesus. E ele fala: sou eu. Firme, fortalecido, alimentado depois daquela oração, depois daquele momento de angústia e dor. E quando ele disse: sou eu, a Bíblia diz que aqueles homens foram ao chão. Oh, meu Senhor, Jesus. O Senhor triunfou através daquela oração, irmãos. Aquele momento de dor e abandono não foi capaz de parar, mas ele foi submisso, fiel. Ele foi fortalecido pelo Pai. E ele começou a caminhar depois de ser julgado com aquela cruz nas costas, irmão. Arrastando aquela cruz ao caminho do Gólgota. Apanhando, sofrendo, sendo cuspido, pisado, mas firme, fortalecido, ao ponto de quando ele vê as mulheres chorando, ele diz para elas: não chorais por mim, mas chorem por vocês e por vossos filhos. Em outras palavras, eu estou firme, eu vim fazer isso, eu vim cumprir isso, eu vim morrer por vocês. Irmãos, que as dores dessa vida não sejam para nos tirar do foco, que as complicações dessa vida não nos tirem do foco do nosso discipulado, daquilo que nós fomos chamados. Mas todas as vezes que vocês tiverem
que nós tivermos, irmão, passando por tribulações, que nós possamos orar ao Senhor, sermos fortalecidos por Ele, que nós precisamos, que nós possamos, irmãos, tomar para nós, irmãos, sermos participantes do cálice do Senhor, que a nossa vida vá em direção ao sofrimento do Evangelho, a dor da cruz, que isso cause constrangimento na nossa vida e que nós possamos oferecer a outras pessoas aquilo que nos foi oferecido e nos transformou as nossas vidas. No Getsemane foi que o meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Irmão, sabe de uma coisa? Depois que o Senhor morreu, ressuscitou ao terceiro dia, os seus discípulos estavam reunidos no cenáculo, orando 40 dias. Aqueles mesmos discípulos que dormiram, que falharam, que negaram as costas para Ele no seu momento de dor. E talvez esses discípulos sejam eu e você. Eles foram cheios do Espírito Santo. O Senhor não considerou aquele momento para trás do que aconteceu, mas na verdade considerou que eles abriram mão da sua vida, ouviram o seu chamado e decidiram seguir o Mestre. Sabe o que às vezes falta na nossa vida? Sequência, oração, palavra, aprendizado, oração, palavra, sequência, oração e o cálice do Senhor. Irmãos, que o Espírito Santo de Deus encha a nossa vida, e é por isso que nós iremos orar nesse momento. Ore comigo, ore ao Senhor, peça para Ele te encher, peça para que a palavra de Deus encha o teu coração e o teu espírito aqueça as nossas vidas.